Quando começou a terapia online? Dependendo de qual definição você usa, esse tipo de terapia vai ter um início diferente. Se você incluir, por exemplo, a terapia por telefone como parte da terapia online, a história da terapia online vai se confundir com a própria história da popularização do uso do telefone. Devido ao sigilo, não temos o registro do primeiro aconselhamento psicológico realizado por telefone. No entanto, é claro que as pessoas já usavam o telefone para fornecer suporte à saúde mental desde os anos 60. A ideia de se ter um serviço institucional de aconselhamento psicológico à distância por telefone vai começar na Inglaterra nos anos 50 com a chamada Hotline Crisis. A Hotline Crisis é o número de telefone para o qual as pessoas podem ligar para obter aconselhamento psicológico de emergência, geralmente feito por voluntários treinados. O primeiro serviço desse tipo foi fundado na Inglaterra em 1953. E ele existe na maioria das grandes cidades do mundo de língua inglesa, pelo menos desde meados da década de 70. Ela inicialmente foi criada para ajudar aqueles que pensam em suicídio, mas acabaram expandindo seu escopo para lidar de maneira mais geral com crises emocionais. No Brasil, a gente tem um serviço semelhante. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Ele foi fundado em São Paulo em 1962, mas desde 1977 tem se espalhado por todo o país. São aproximadamente 110 postos e cerca de 3.400 voluntários que se revezam para atendimento 24 horas por dia, todos os dias do ano, mesmo domingos e feriados. Esse atendimento geralmente é prestado pelo número de telefone 188 188 e é grátis para todo o Brasil. Eles também fazem atendimento por e-mail, pessoalmente nos postos de atendimento, via chat. Aliás, foi a primeira entidade do gênero no mundo a prestar esse tipo de atendimento via chat na internet. Mas se a gente for pensar no atendimento à distância por meio de um computador, a história da terapia online vai começar na Conferência Internacional de Computadores de 1972. Quando funcionários da Universidade de Stanford e da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, usaram computadores conectados para demonstrar como seria uma sessão de psicoterapia pelo computador. Não foi realmente uma sessão de psicoterapia de verdade, nem tinha um terapeuta licenciado e não tinha internet como nos dias de hoje. Foi uma conexão limitada a uma rede local de computadores bem pequena. Mas foi a primeira vez que alguém ao menos demonstrou a ideia da terapia por meio de um computador. A primeira vez que a internet foi usada para oferecer algum tipo de aconselhamento psicológico para o grande público foi em 1986, com a criação de um fórum de perguntas e respostas da Universidade de Cornell, onde as pessoas discutiam frequentemente problemas de saúde mental. Esse fórum era chamado de Dear Uncle Ezra, que poderia ser traduzido como Querido Tio Ezra. Não se sabe exatamente quem que era a pessoa por trás das respostas do fórum, mas de acordo com um artigo de 2007, feito no Cornell Chronicle, o jornal da Universidade de Cornell, o tio Ezra era um funcionário anônimo da Universidade de Cornell, com formação em saúde mental. E várias colunas e fóruns de profissionais da área da saúde mental seguiram os passos do fórum Querido Tio Ezra. Em 1995, o psicólogo John Grohl criou um fórum sobre saúde mental que ficou conhecido como Psych Central. Esse fórum foi se expandindo e acabou se tornando um grande portal sobre psicologia e transtornos mentais. O site Psych Central celebrou 25 anos de existência em 2020 e continua funcionando até hoje. Ainda que fóruns como o Querido Tio Ezra e o Psych Central oferecessem algum tipo de aconselhamento psicológico pela internet, ainda não era um tipo de terapia propriamente dita, já que eles não ofereciam atendimento realmente individual, sigiloso. Isso só vai surgir no ano de 1995 com o psicólogo Dr. David Summers. Ele foi o primeiro a criar uma prática da terapia online que realmente proporcionava um diálogo contínuo e um relacionamento terapêutico totalmente sigiloso. Ele usava e-mails e algumas conversas em tempo real para oferecer terapia a centenas de clientes em vários países. Ao contrário dos fóruns, que eram públicos, gratuitos, os clientes pagavam a Summers uma taxa pela terapia individual
que mais se assemelhava a uma terapia tradicional. E no mesmo ano, o psicólogo Ed Needham lançou o Cyber Psych Counseling e cobrava $15 por cada sessão, que durava em torno de 1 hora. Needham foi o primeiro terapeuta a usar salas de bate-papo exclusivas para trabalhar com clientes online. E durante os anos 2000, com a popularização da internet banda larga, a terapia online gradualmente se tornou mais difundida. As empresas e as práticas terapeutas começaram a tentar se expandir para que fosse permitido atender milhares de clientes de uma só vez. E aí, em 2012, Oren e Ronnie Frank lançaram o Talkspace, uma plataforma de terapia online por meio de um sistema de mensagens. Ela não foi realmente a primeira empresa a fornecer salas de bate-papo para terapeutas e clientes trabalharem juntos, mas foi a primeira que realmente popularizou esse tipo de serviço. Mesmo nos seus estágios iniciais, a plataforma já permitia aos seus clientes uma experiência mais robusta do que simplesmente trocar e-mails com o terapeuta. Ao usar o aplicativo em seus smartphones, os clientes podiam enviar mensagens de texto, vídeo e voz na mesma sala, a qualquer hora e sem limite. A Talkspace definiu amplamente o cenário da terapia online nos anos 2010 e depois surgiram várias empresas oferecendo o mesmo tipo de serviço. Mas e o Brasil? Talvez você não saiba, mas no Brasil a psicoterapia não é exclusividade para psicólogos. Ou seja, na prática, os psicoterapeutas que não são formados em psicologia sempre puderam fazer qualquer tipo de atendimento, seja online ou presencial. No entanto, a prática da psicoterapia por parte dos psicólogos vai possuir algumas regras que vão ser determinadas pelo Conselho Federal de Psicologia. E com a terapia online não poderia ser diferente. O ano de 2012 também marca o início da regulamentação da terapia online no Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia. Ela vai se iniciar com a resolução número 11 de 2012. Nessa primeira resolução, ainda não era permitida uma terapia online propriamente dita. Nessa época, as sessões de aconselhamento psicológico online não podiam superar o limite de 20 encontros. E atingindo esse limite, o próximo passo seria encaminhar esse cliente para os atendimentos presenciais. E no ano de 2018, saiu uma nova resolução para regulamentar o atendimento psicológico online, a chamada Resolução número 11 de 2018. Essa resolução permitiu o atendimento online nos mesmos moldes da terapia tradicional, com exceção para os casos de emergência, desastres e situação de violência doméstica. Esses ainda precisam ser presenciais. E a partir dessa resolução, surgiram vários portais e aplicativos para a terapia online. E várias pessoas têm se beneficiado desse tipo de serviço das suas casas. E você, já conhecia a terapia online? É a favor? É contra? Deixa aí seu comentário e até a próxima. E aí, o que você achou desse novo formato de vídeo aqui no canal Alberto Delisla? Fique sabendo que na próxima quarta-feira, às 20 horas, vamos fazer o lançamento de uma nova série, Como a Mente Funciona. E nessa primeira temporada, você vai entender como funcionam os vícios. Por que algumas pessoas conseguem beber socialmente, ou até mesmo usar drogas mais pesadas de forma recreativa, e não ficam realmente viciadas, e por que outras podem simplesmente beber uma cerveja ou outra e ficar completamente dependentes. Será que existe genética? Será que é só hábito? Será que é mau caratismo? Na próxima quarta, às 20 horas. E eu te espero lá.